Olá, pessoal, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? Bem, eu sou o Leonardo Eu sou o Hélio. e a gente está aqui para mais um episódio do podcast. Bem, como sempre, o podcast, o objetivo é trazer várias coisas interessantes, divertidas, que possam agregar conhecimento para vocês, mas sempre de uma maneira mais contraída, algo mais tranquilo, mais relaxado, e que faça vocês terem mais vontade de fazer isso e sair dessa rotina repetitiva, que é as aulas de sempre, não é? E aí, então, vamos aproveitar hoje, né? Vamos lá, né? Bem, professor, pode falar agora sobre a nossa ilustre convidada que a gente tem. Bom, a Adriana, né, já combinamos antes, né, não entregar os anos, mas a gente já se conhece há um bom tempo, né? Fomos colegas de graduação, de mestrado, da área de pesquisa, então é um prazer te receber aqui, né, novamente. A gente já vem trocando algumas ideias um bom tempo, né? Então, hoje a nossa convidada é muito mais que especial, né? Alguém que conhece do que vai falar para a gente hoje aí, trazer umas informações interessantes. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado, Leonardo e Hélio, pelo convite. Muito bom rever o meu colega Hélio, né? Mesmo que seja de forma virtual, né? Então, como ele falou, a gente já tem uma longa história de parcerias, né, de trocas, né, na verdade. Eu fiz, então, Química Industrial em Santa Maria, depois fiz mestrado junto com o Hélio, depois fiz doutorado no Rio de Janeiro e pós-doutorado em Porto Rico, né, que é um território aí americano, no Caribe. Não foi nada ruim, porque era para eu passar um ano lá, eu fiquei 5, porque as praias eram maravilhosas, e daí eu aproveitei a desculpa e fiz pesquisa para poder ficar mais um tempo lá, né? E depois eu cheguei de Porto Rico, porque acabou meu tempo, eu não tinha mais como prorrogar meu visto, né? Eles já disseram, não, chega, chega, e me mandaram de volta para o Brasil. E quando eu cheguei aqui, eu passei no processo seletivo da PUC do Rio, isso foi em final de 2008, 2009, então já estou lá na PUC do Rio de Janeiro, já estou aqui na PUC do Rio de Janeiro há 15 anos, né? E quando eu cheguei, então, eu criei um laboratório de química atmosférica, porque meu trabalho é voltado para a parte de poluição do ar, tanto em ambiente interno quanto em ambiente externo. E mais recentemente, digamos, já faz uns 7 anos que a gente vem correndo atrás para fazer estudos com os cigarros eletrônicos. Só que devido à proibição no Brasil, a gente não conseguia amostra, mesmo eu tendo parceria com a Anvisa, com outros órgãos governamentais, foi bem difícil. E agora, recentemente, faz um mês, 2 meses, que a gente conseguiu, por fim, um acordo de cooperação técnica com a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, né, da cidade do Rio de Janeiro. E com isso, as apreensões que eles fizerem de cigarros eletrônicos, eles vão nos dar para analisar, para a gente conhecer essa composição química e toxicológica desses cigarros eletrônicos que são vendidos de forma ilegal aqui no Brasil. Bom, essa que eu tenho para me apresentar de modo bem breve. Então, fique à vontade aí, Leonardo e Hélio, para perguntarem o que acharem conveniente para a gente ir conversando. Dá para ver que ela fez de maneira bem breve, mas é tanta coisa que leva tempo também. Se for contar todas as histórias, aí nós vamos ficar uma semana aqui, né, Adriana? Melhor não, vamos simplificar. Bom. Tá bom, então vamos começar já do início, que é algo interessante de falar, que é como surgiu essa paixão sua pela ciência, o que levou você a ter interesse em seguir essa área por tanto tempo? Olha, na verdade é meio que um mistério isso, porque eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, interior do interior, né? E uma cidade pequenininha, quando eu nasci tinha, sei lá, se tinha 1.000 habitantes, e eu sempre disse que eu queria ser cientista. Eu nunca tinha visto ciência, na verdade, mas eu sempre disse que queria ser cientista, e isso entrou na minha cabeça, né? Então, só que lá só tinha, naquela época, a gente chamava de ginásio, né? Que é o ensino médio agora, né? Só tinha até o ginásio. E eu nunca tinha visto ciência na minha vida. Mas eu queria ser cientista. Depois eu fui fazer o segundo grau, né? Que era ter o segundo grau, e ainda fiz magistério, né? Que também não vi nada de cientista, mas mesmo assim eu insistia que eu queria ser cientista. Aí fiz química, sem nunca ter visto química na minha vida, eu fiz química industrial em Santa Maria.
Sofri um pouco, né? Porque não tinha base nenhuma, mas consegui ir adiante. Sobrevivemos, né? Sobrevivemos e não Então, trocaria de profissão, não errei em nenhum momento, todo o meu percurso, não me arrependo, faria tudo de novo. Concordo contigo. muito bonito isso, mas então, como você mesma disse, que foi uma coisa muito difícil de ser conquistada, já que você teve vários problemas sociais, de vir de um lugar pequeno, com bastante dificuldade, e você nunca teve ninguém na família que foi cientista. Você foi a primeira mesmo. Não tá nem. Não, eu fui a primeira mesmo, foi a primeira a fazer mestrado e doutorado. Hoje já minhas irmãs já são as três, nós três somos doutoras, mas eu comecei, até mesmo na minha cidade, eu devo ter sido uma das primeiras a fazer doutorado, né? E também há alguns anos atrás, não vou dizer quantos, como ele falou, era tudo uma dificuldade muito maior de locomoção, né? Da gente se deslocar de um lugar para outro. Hoje em dia tem Uber, tem BlaBlaCar, se compra carro muito mais fácil, se aluga, enfim. Então era uma situação bem difícil essa parte de deslocamento, né? Longe da família. Então E foi na temos a vontade internet mesmo. hoje. Temos a internet Sim, hoje. hoje tem internet, tem telefone. Eu sou do tempo do orelhão, né? Que eu O Zap hoje. Da marcava ficha. com meus pais, ó, domingo, tal hora, eu vou te ligar. Daí minha mãe ficava em casa, meu pai ficava em casa, e eu ligava de orelhão, porque eu ia ligar cobrar, porque obviamente não tinha dinheiro, né? Então, e ficava horas, às vezes, na fila do orelhão para poder ligar. Então, era toda uma comunicação bem mais difícil, né? E nessa trajetória aí, Adriana, quais são os que te marcaram, né? A gente sabe que a gente sempre teve bons professores, né? E que te influenciaram mais hoje para estar nessa área de atuação hoje, né? Na verdade, eu tive os meus orientadores, né, tanto de mestrado, principalmente de doutorado e pós-doutorado, me inspiraram muito a seguir nessa área, né? E eu acho que isso digamos assim, razoavelmente normal, né? Porque é quando você está mais maduro em termos de conhecimento, já sabe mais com o que quer trabalhar, então você já direciona mais, né? Quando vai fazer o doutorado, quando vai fazer o pós-doutorado. Então, isso tudo me moveu, me inspirou, e hoje eu estou muito feliz aí nas áreas que eu escolhi para trabalhar. Mas, claro, a gente tem, por exemplo, eu escolhi poluição do ar, mas agora eu já trabalho com outras coisas. Vai aparecendo as coisas, a gente vai pegando, né? Que a gente, na verdade, quer abraçar o mundo e daí vai pegando outras coisas em paralelos. E às vezes, até por causa dos alunos, os próprios alunos propõem, e a gente vai entrando numa conversa e não é possível, não é possível, e vai desenvolvendo outros tipos de trabalho. Tem algum projeto com um aluno que você lembra bem, te marcou, que foi muito importante? Na verdade, né, os primeiros, a primeira aluna de iniciação científica, a primeira aluna de mestrado, né, me marcou bastante porque era o primeiro, né? Tipo assim, agora as pessoas já me conhecem, eu já tenho algumas publicações, alguns projetos aprovados, então os alunos chegam assim com mais confiança, né? Mas as primeiras pessoas que foram me procurar, né? Nossa, sou grata, porque a partir delas é que tudo se desenvolveu. E elas também, né? Começaram do zero. Então, isso foi bem marcante, né? Como a gente fez, né? No primeiro Pois é, na laboratório de verdade, química agora eu lembrei disso, que na verdade a gente foi também os primeiros lá da Denise e do Paulo, né? Então, exatamente, nós abrimos o laboratório, né? exatamente, nós abrimos o laboratório de Primeira turma, analítica. a primeira turma de química analítica, né? Então vocês dois começaram um ciclo? Sim, Pois lá foi nós que começamos o ciclo lá, né? E hoje em dia nossos professores, né, nossos orientadores de lá já estão aposentados, né? exatamente. Nós brevemente, espero. Entendi. Bem, agora então, como você mesmo falou, depois de você virar doutora, suas irmãs também viraram, e assim como vocês também vieram de um caminho difícil. Você vê, então, que durante o desenvolvimento do Brasil, você consegue ver mais pessoas cada vez se tornando cientistas, pessoas importantes como você, entrando nessa área de ciência e ajudando o desenvolvimento do Brasil? E quais vocês acham que são as alas que o Brasil tem mais potencial para desenvolver? Assim, eu acho que desde que a gente começou, né, ele tem muito mais opções, até mesmo de pós-graduação. Na época que a gente
fez a pós-graduação, ainda tinha pouquíssimos cursos no Brasil, né? Então, a analítica que a gente, né, era uma das poucas, e, na verdade, a primeira pós-graduação do Brasil em Química Analítica foi aqui na PUC do Rio. Foi daqui que saíram os cientistas que se distribuíram pelo Brasil e acabaram ajudando a abrir outras pós-graduação, né? Eu acho que o Brasil tem um potencial enorme na parte de ciências, em todas as áreas, não é só a ciência da natureza, a ciência pura, né? Mas várias outras áreas que a gente pode desenvolver, né? Hoje em dia nós tem essa pegada por conta das mudanças climáticas e tudo, da sustentabilidade. Nós temos um país com potencial enorme para trabalhar com diversas vertentes dentro da sustentabilidade, né? Desenvolver produtos, fazer a agroecologia, novos produtos biodegradáveis, novos materiais, enfim, tem uma área enorme que eu poderia ficar aqui listando horas, né? Então, eu acho que essa é uma área bem interessante de se voltar para isso, né? A parte de poluição do ar e mudanças climáticas, né, que eu trabalho, também é uma área com um super potencial, porque agora o presidente sancionou a lei o plano, a Política Nacional de Qualidade do Ar. Então, vai precisar fazer esse monitoramento em todos os estados do Brasil, que a gente não tem isso agora, tem basicamente só mais no Sudeste, Centro-Oeste não tem, Amazonas não tem, Norte ali, toda a região Norte não tem. Então, eu acho que vai abrir muitos caminhos de pesquisa nessa área, né? Em mudanças climáticas, a gente não pode fugir. Nós estamos num momento decisivo e vai precisar de muito esforço de todos para poder minimizar, digamos, os efeitos, né, as adaptações. Mitigação, acho que já até nem é mais possível, mas adaptação a gente vai ter que ter e vai precisar de profissionais em todas as áreas, de saúde, de engenharia, enfim. Química, obviamente, né? Não falo química, mas química está sendo metida em tudo. A gente está com uma sala de alunos de química aqui. O pessoal aí atrás, todos os alunos de química. E também os órgãos ambientais aqui em Santa Catarina, como eu atuo aqui no IFC como professor de Química Ambiental, eles estão exigindo algumas análises ambientais de questão de insalubridade, coisa, né? Principalmente que nós estamos numa região de tecelagem, né, de indústria têxtil, né, onde tem muito material particulado. Então, eles já estão pedindo análise, inclusive para liberar licenças ambientais sobre isso. Então, é importante isso, né, que eles conheçam também essa questão do ambiente de trabalho, também é poluidor e também pode ser tóxico, né? Com certeza. É isso que eu trabalho também nessa parte indoor, né, que a gente chama indoor, né, ambientes fechados, e dependendo do lugar, os ambientes internos são muito mais poluídos que os externos. Então, tem que ter todo um cuidado de como minimizar, né, esses poluentes nesse ambiente, né, que vai desde a ventilação até um sistema de exaustão, até purificação, né? Então, tem várias frentes aí, né? Hélio, se eu não me engano, tinha um trabalho que você fazia com os alunos, que era de olhar como que está, no caso da poluição no rio aqui. Isso é um monitoramento, a gente faz algumas análises, né, porque aqui eu atuo tanto na questão da química ambiental, como tratamento de efluentes, né. Então, a gente faz um monitoramento para conhecer, né, pede para os alunos trazerem algumas amostras, a gente faz o que é possível no nosso laboratório, né. E então, o que vocês têm feito? O que vocês fazem? pH? É mais turbidez, DBO, DQO, oxigênio dissolvido, né, pH, então, para isso. E as visitas técnicas, né, em empresas, né, semana passada ainda fomos num lixão, num aterro sanitário que temos aqui, né, então a questão do biogás, então a gente foi visitar com os alunos do terceiro ano, né, que é importante, hoje as questões do Enem estão todas voltadas para isso, né, então a questão ambiental está muito em ênfase, né, e é um mercado de trabalho para os nossos alunos que são técnicos em química muito vasto, né, então, e falta gente especializada nisso para que conheça isso, né, e vá para o mercado de trabalho. E sabe, né, Adriana, que cada vez mais está abrindo esse leque ainda, né, para controlar questões, mitigar, nem digo tanto, né, mas, como tu falasse, né, mas remediar toda a situação que está acontecendo hoje, né. Realmente está faltando
técnicos bem informados, especialistas nessa área ambiental, e vai faltar cada vez mais. O lixão é outra fonte importante, né, de material, de gases emissores. Então, tem várias coisas que se pode fazer com o lixão para reaproveitar, né? E também depois com esse descarte, que teoricamente já não era para ter lixão, né? Mas no Brasil, em função da legislação, mas acho que prorrogaram de novo, eu nem sei ao certo como é que está. Até 2033 o saneamento básico, né? Que inclui a questão da adequação dos municípios, estados e federal, né? Em relação a isso. É a parte de saneamento, mas o lixão já era, acho que era 24 ou 26, que deveriam já não ter mais lixões, né? Aí os municípios dizem que não tem dinheiro, o governo também não, enfim, fica um empurrando para o outro, né? Eu fico feliz que eu sou o aluno único de informática aqui, junto com o professor, que era um professor de programação, agora está fazendo doutorado, então tem 2 químicos e eu na mesa. Então posso dizer, como todos os alunos de informática que estão assistindo, que eu não entendi, mas estou ouvindo com muito apreço. Não entendi esses processos que o Hélio explicou, então se puder clarear um pouquinho para os alunos de informática entender um pouquinho. Na realidade, é como é que a gente faz para controlar todo o que a gente põe de poluição para o meio ambiente, né? Das nossas atitudes, inclusive no dia a dia, né? Para melhorar isso. Então, o que a gente chama de mitigar é remediar, diminuir a emissão disso, né? E tentar evitar, usar materiais reciclados, mudar a nossa postura, né? Que é o que falta hoje, né? É o individual, eu vou fazer isso, mas se todo mundo pensar um pouquinho, nós temos um monte, né? Então, nesse sentido, as pessoas, cada um saber que ela faz parte desse todo, né? Que Exato. Com isso, realmente, a gente vai conseguir uma solução. Se eu dizer que o outro tem que fazer, eu estou me excluindo. E aí várias pessoas têm o mesmo tipo de pensamento. E aí isso tem um impacto ambiental. Nossas atitudes é o que mais impacta no meio ambiente. O ambiente é onde que a gente vive, né? Sim. Então, tudo que eu fizer contra ele ou a favor dele, eu vou me favorecer sobre isso, né? E os processos químicos que você falou ali, que a gente usa no nosso laboratório para poder fazer, para poder avaliar a água, eles são mais ou menos o quê? Se puder falar de um jeito mais... Na realidade, por exemplo, quando a gente fala que tem uma alta DBO, DQO, tem uma demanda de oxigênio, quer dizer, tem bactérias contaminantes ali que estão consumindo o oxigênio da água. E a gente depende do oxigênio. Se eu não tenho oxigênio na água, os peixes não vão sobreviver, a alga, toda a vida naquele rio está morrendo. Então, por isso, a adição de produtos químicos, descarte ilegal de efluentes, de sanitários, né? Isso polui. Então, isso poluindo retira o oxigênio da água e aí as espécies acabam não sobrevivendo a esse meio, né? Ou se fazendo mutações, né? Também. Entendi. Então agora ficou mais claro. Então vamos seguir para a questão dos cigarros eletrônicos. Você falou antes que agora, mais ou menos um mês atrás, eles estão liberando para vocês conseguirem ter acesso para poder estudar o cigarro eletrônico. Então eu queria saber se o Hélio gostaria de iniciar com alguma pergunta nesse tema que a gente tem aqui para apresentar. A ideia, inclusive, ontem, né, saiu no Fantástico a apreensão de 300 mil, acho, né? Um caminhão lá, né? Um container no Porto de Santos, né? Cigarros eletrônicos que iria para o Uruguai, e do Uruguai ia chegar até nós, né? Então, essa ideia, Adriana, foi... Porque quando a gente fala de cigarro eletrônico, principalmente a preocupação naquilo que a gente está aspirando, né? Então, essa composição, do que surgiu essa ideia? Por questão do ambiente ou de tu perceber que isso tinha aumentado o consumo, como a gente trabalha com adolescentes, né? Se for na graduação, ainda entrando cada vez mais cedo, né? E eu no ensino médio, o uso do que é proibido, né? Parece que chama atenção e o desconhecimento do que realmente a gente está fazendo, né? Em relação ao cigarro eletrônico, do que surgiu essa ideia, sonhou... Não foi sonho. Na verdade, uma amiga minha falou, disse assim, Adriana, na verdade, eu estava num congresso na Europa e vi alguém fazendo pesquisa sobre cigarros eletrônicos. Eu tirei foto e mandei para uma amiga minha. Ela, Adriana, estou querendo analisar, estou querendo fazer um estudo com cigarros eletrônicos. Isso foi em 2017. Então, no Brasil, nem se falava ainda de cigarros eletrônicos, mal se via, né?
E daí a gente organizou 2 seminários na PUC, convidamos pessoas, diferentes pesquisadores, foi o pessoal da Anvisa, o pessoal do INCA, pesquisadores, o pessoal da indústria do tabaco, né? Que teve. Então a gente chamou diferentes pesquisadores e começamos a debater, porque inicialmente a gente achou que era algo melhor, realmente no início a gente estava pensando que era melhor que os cigarros, né? Que o cigarro convencional. E a Anvisa já tinha proibido, porque ela disse que não tinha dados suficientes para dizer que aquilo ali era bom ou ruim. Então, daí surgiu a ideia de, então, bom, a gente vai fazer pesquisa, né? Só que daí, quando eu fui fazer pesquisa, fui falar com a Anvisa, né? Me reuni com o grupo esse de tabaco da Anvisa, e eles disseram, não, mas você não pode comprar os cigarros que estão vendendo aí na rua, porque senão você está trabalhando com um contrabando. E daí seus dados vão, não vão ter valor. Então, eu não podia simplesmente sair e comprar, porque se fosse para sair e comprar, eu já tinha uns 20 mil papers publicados, mas a gente não pôde. Então, desde 2017, que eu estou nessa luta para conseguir. Daí a Anvisa me deu uma carta autorizando a importação. Só que, como aqui no Brasil é proibido, não tem quem entregue no Brasil. Então, a gente ficou um ano para a Anvisa aprovar, mais um ano para aprovar no comitê de ética, mais um ano para tentar conseguir as amostras, né? Então, perdeu muito tempo. Então, agora faz um mês que, por fim, depois de um ano também, porque é tudo na base de um ano aqui, com, né, essa troca, o IVISA, que faz parte da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, assinou o documento, né? Então a gente tem um acordo de cooperação técnica e eles vão nos passar esses cigarros eletrônicos para a gente analisar. Na semana passada, ou retrasada, foi quando a gente pegou as primeiras amostras, né? Então, antes disso, a gente estava fazendo simulações de cigarro eletrônico. A gente comprava, porque a matéria-prima dos cigarros eletrônicos é basicamente glicerina, propileno glicol, aromatizante e nicotina. Isso tudo é vendido, né, de forma legal. Então, a gente comprou isso e ficou estudando para desenvolver os métodos, né? Então, agora, em breve, a gente vai começar a analisar. E, na verdade, a gente não sabe o que tem ali dentro, né? Tem que ver o que tem ali dentro. Uma coisa também é o que tem no líquido e outra coisa é o que tem no vapor, né? Na fumaça. Só que da fumaça é um pouco mais difícil, porque já precisa de um equipamento mais sofisticado que a gente ainda não tem. Mas nos líquidos a gente vai começar a analisar, já deve estar lá com a mão na massa, os alunos já devem estar lá trabalhando nisso. Bem, uma pergunta que os alunos têm, principalmente depois de ter tido a apreensão desse contrabando, que é quais são os países que mais contribuem para ter esse contrabando no Brasil? Principalmente o Paraguai, porque essas amostras vão tudo para o Paraguai. Inclusive, tem até mesmo, né, já teve levantamentos aí que mostram que tem empresas brasileiras que estão no Paraguai, porque lá é permitido. É permitido o uso, a fabricação e tudo mais. Então, tem até empresas brasileiras que ficam ali na fronteira, preparando esses cigarros eletrônicos e comercializando para o Brasil, né? Então, a Polícia Rodoviária ela não dá conta, porque é muito. É todo dia um monte de apreensão, eu fico acompanhando bastante as notícias, é um monte de apreensão, e não é fácil pegar todos, até mesmo no site, né? Se você bota no Google os cigarros eletrônicos, vai aparecer vários e vários sites que vendem cigarros eletrônicos. E a Anvisa monitora isso todo dia. Ela tira do ar vários e vários sites, mas eles voltam com outro nome, criam outro nome, né? Então, não é muito fácil acabar com esse contrabando, até porque nós temos fronteiras enormes, né? Bem, é algo que eu queria perguntar também, que é algo relacionado a uma pergunta dos alunos, que é que eu sei, estou falando agora mais a pesquisa que eu fiz, então pode ter erros, que eu sei que no Reino Unido, no Japão, foram lugares que teve bastante conversa e discussão sobre os cigarros eletrônicos já. E uma pergunta que as pessoas faziam bastante é se ou por que não o cigarro eletrônico pode ser usado como substituto para o cigarro de tabaco. Pois é, isso é uma discussão que o Reino Unido foi o primeiro a começar com o uso de cigarros eletrônicos, então lá é liberado, já faz 10 anos, a Suécia, e mais uns 2 ou 3 países que é liberado, né? E que eles
e eles dizem que é uma redução de danos, como um redutor de danos. Se uma pessoa, tipo assim, não consegue deixar de fumar e fumar cigarro eletrônico, ela está tendo menos dano para a sua saúde do que o cigarro convencional. Também eles estavam com um programa lá de que os cigarros eletrônicos ajudavam a pessoa a parar de fumar. Né? Então, eles estavam com esse programa. Então, a pessoa mesmo ia lá e pegava seus cigarros eletrônicos em alguns pontos, tipo os postos médicos aqui, digamos, algo similar lá no Reino Unido. Só que eles agora também estão se dando conta que, na verdade, o que está acontecendo é que os jovens começaram a fumar. Então, aquela parte que reduzia danos, né? Até que ponto reduz danos se os jovens estão começando a fumar, né? E fumar cigarros eletrônicos é extremamente viciante, porque tem nicotina, e tem concentrações de nicotina muito variadas, dependendo do cigarro eletrônico, né? Então, se a pessoa que compra não se dá conta disso, pode estar ingerindo, né? Absorvendo uma quantidade enorme de nicotina. Isso seria um dos motivos por que eles preferem o cigarro eletrônico do que o cigarro convencional? Tu Quem acha? os É, jovens? isso, exatamente, porque se a gente comparar os teores de nicotina do eletrônico com o convencional, né, é nesse sentido, tu fala essa preferência? Não, eu não falo. A preferência. Nós estamos numa geração agora que fumar cigarro convencional é feio, né? Porque o Brasil teve uma campanha muito pesada com relação aos cigarros, tanto que essas novas gerações, da idade de vocês aí, né, do Leonardo e A desse aí, nossa ideia. nossa, tá. É, daí já não fumo mais cigarro, né? Ninguém gosta por causa dessas proibições. Não pode fumar dentro, não pode fumar aqui, não pode fumar lá. Então, esses jovens já nasceram com isso, né? Que não podia fumar e ok. Só que os cigarros eletrônicos, eles são muito atrativos, né? Porque eles são diferentes, ele não tem aquele cheiro ruim, ele tem diferentes gostos, diferentes sabores, diferente formato, coloração e tudo mais, e isso passa a ser um atrativo, né? Então, por isso que está aumentando, em termos mundiais, né, esse uso, né? E depois que que os jovens provam, e se eles provam alguns com doses altas de nicotina, é muito difícil largar, porque vicia muito rápido, né? E a proibição pode ter sido um agravante para o maior consumo de cigarro eletrônico? Não, de acordo com a Anvisa, não. Se fosse liberado, ia ser muito pior, né? Então, eles acham que, na verdade, a Anvisa, como protetora da nossa saúde, ela está cumprindo a que veio, né? Tipo assim, não, isso aqui não é bom, não tem estudos de longo prazo, não tem, né? Então, melhor manter a proibição. Então, é esse mais ou menos o pensamento dela, né? Mas a gente sabe que o que é proibido, a gente acaba não tendo um controle, né, digamos, analítico disso, do que realmente está sendo vendido, né? Então, quando há a legalização, é possível a gente criar parâmetros, né, que possam, o limite de nicotina por extrato, né, do cigarro eletrônico teria que ser no máximo de, então, esses parâmetros teriam que ser observados, né, ou cumpridos, né, se tem uma legislação em relação a isso, né? O que tu acha disso? Pois Nessa é, na verdade, no início, quando eu comecei a trabalhar, fazer esses estudos, eu digo assim, não, acho que tem que legalizar, né? Que daí tem esse controle de qualidade, que era o que eu também pensava, né? Porque a gente sabe que hoje em dia praticamente qualquer um pode fazer esse seu líquido, né? É diferente do cigarro, que tem que ter uma empresa, uma indústria, né? Mas cada um pode fazer seu próprio líquido. Então, seria melhor ter esse controle de qualidade, que é o que a indústria do tabaco está pressionando o governo para aprovarem um projeto de lei que está tramitando lá no Senado, né? Mas, mesmo assim, a Anvisa acha que não é válido, porque você está liberando um produto que é tóxico, né? Então, que não se sabe as consequências disso. Pode ser que se torne um problema de saúde pública em pouco tempo, né? Se aumentar o uso, se aumentar o vício.
Então, isso pode ser uma coisa séria. Mas, com certeza, a qualidade desses produtos pode ser bem ruim mesmo, né? E também, Hélio, nada garante, afinal nós somos brasileiros, né? Nada garante que mesmo com o contraditório, digamos, que liberasse os cigarros eletrônicos, né? E tivesse a fábrica, independente se das indústrias de tabaco ou qualquer outra que queira fazer ou produzir cigarros eletrônicos com toda a qualidade do mundo, isso não vai impedir o contrabando. Até porque, se essa fábrica ela for realmente regularizada, ela vai ter que pagar muito imposto. Então, esse cigarro comercializado de forma regular vai ser muito mais caro do que o outro, né? Então, acredito que não vai diminuir tanto assim o uso desses contrabandeados, né? Afinal, até hoje tem contrabando de cigarro, não é? É algo que acontece Isso. bastante. A gente tem contrabando de cigarro, a gente tem contrabando de bebidas que são liberadas. Então, na verdade, eu vejo que não é uma solução fácil, né? Porque também tem o direito da pessoa que quer usar. Então, você tramita em várias áreas aí que não é uma equação simples de solucionar. É bem interessante isso. Já nessa linha aí, né, que a gente está falando, há pouco tempo o grupo de pesquisa que tu faz parte teve uma entrevista para o Fantástico, né? E eu acho que foi um alerta, né, para a gente observar os jovens em relação a isso, né? Que até então a gente acaba não percebendo. Então foi uma maneira de chamar a atenção para o Brasil, né, sobre isso. Isso deve ter dado uma repercussão bem grande na pesquisa de vocês, né? Ao menos Sim. chamou a atenção isso, Uhum. né? Como é que foi isso desde o início? Como é que surgiu essa ideia da entrevista? Na É que... verdade, foi o repórter mesmo da Globo que que apareceu lá na notícia lá, ele que procurou. Então, ele procurou outros professores, ele não sabia, né? Porque não é, ninguém faz pesquisa de cigarros eletrônicos no Brasil, praticamente, acho, né? Por causa dessa dificuldade de conseguir amostra, de tudo mais. E daí ele procurou um monte de professor, um monte de químico e perguntava: mas você. Na verdade, a ideia dele era o quê? Pegar vários cigarros eletrônicos comprados na banquinha, levar para o pesquisador e o pesquisador analisar. Aí, tudo que é pesquisador que ele chegava, ele dizia assim: não, gente, mas não é assim. Você acha que é só pegar o cigarro eletrônico, botar no equipamento, o equipamento vai dizer o que tem? Tem que desenvolver métodos. E daí, nossa, Adriana, eu fiquei apavorada com essa parte do tal dos métodos. Daí conversou, sei lá com quem lá, que indicou meu nome, e daí ele foi lá e a gente conversou. Aí eu expliquei para ele como é que funcionava, né, essa parte de análise química, que não é fácil, e essas concentrações baixas que a gente vai estar encontrando nisso aí, se você não fizer uma boa extração da amostra, não vai chegar no seu, né, não vai conseguir ver nada, se não tiver um equipamento sensível e tudo mais, né? Então, foi baseado nisso que surgiu. Então, a gente acabou, como a gente não tinha amostra, a gente acabou mostrando o que a gente tinha, que a gente já tinha alguns testes toxicológicos que mostra que está saindo o artigo agora já, que só o propileno glicol e a glicerina, dependendo da combinação, eles já são tóxicos. Então, isso é só o solvente que está ali dentro, sem contar com a nicotina, sem contar com o aromatizante e outras coisas que pode ter. Então, ele já tem uma toxicidade e esses cigarros eletrônicos, eles variam a concentração deles. Então, isso já pode estar causando um malefício sem ir muito longe, já nos testes iniciais. Uhum. Bem, uma pergunta então, que como você falou, a gente não tem muito controle sobre como que é feito, então uma coisa que eu queria perguntar é por que metais estão dentro das substâncias inaladas ao usar um cigarro eletrônico e como diversas coisas que podem se encontrar lá, que quando aquecidas podem ser soltadas do nosso sistema respiratório, como no caso do microplástico. Como que essas coisas como metal, microplástico podem afetar a nossa saúde e o quão frequente a gente acaba tendo contato com essas coisas e que elas podem estar danificando a nossa saúde de algum jeito. Bom, vou falar primeiro dos cigarros eletrônicos. Então, na verdade, os cigarros eletrônicos, ele é feito, uma parte é plástica e tem as bobinas que são de metal. Geralmente é níquel e cobalto, aço. Então, na verdade, quando dependendo da temperatura que você aquece, esses metais eles podem volatilizar.
também dependendo da substância que está ali, se a substância realmente tiver algum traço de algum reagente que possa reagir com esse metal, ele pode passar para o líquido, tá? Então, quando aquece, também é possível. Então, uma coisa importantíssima dos cigarros eletrônicos é a bateria e é a temperatura. Porque se você tiver diferente temperatura do que é recomendado pelo fabricante, você vai ter muito mais subprodutos e pode ter subprodutos que são tóxicos. Então, desde a bateria é uma parte importante dos cigarros eletrônicos para ter menos exposição a outros tipos de poluente, né? Microplástico também porque você tem um contato ali com tudo que for de plástico, ele acaba se degradando e se degradando em microplástico. Vai demorar mais ou menos tempo, né? Dependendo do tipo de plástico que é. Então, hoje em dia se estuda muito microplástico, né? Está em alta, porque os plásticos, todas as toneladas, bilhões de toneladas de plástico que estão no nosso oceano e em tudo que é parte, elas começaram a se degradar, né? Porque demora muito, o plástico demora muito para se degradar. Então, ela vai se degradando em pequenas partículas, em partículas menores, e com isso ela acaba indo para a atmosfera, né? No material particulado, a gente já encontra microplástico, nos alimentos mesmo. E outro dia eu vi um estudo também que já tem no coração, já foi encontrado no coração, e que esse microplástico ele passa. Eles fizeram um teste com ratos, deram para o ratinho lá ficar exposto aos microplásticos, e a rata essa, né, o animalzinho esse estava prenha e passou para o bebê. Então, a mulher que está exposta ao microplástico pode passar isso para o bebê. Qual é a consequência disso? Não se sabe. A gente começou a estudar agora, então é tudo muito novo. Até a gente entender como que isso vai agir no nosso organismo, ou no meio ambiente, ou nos ecossistemas, ainda vão precisar de muito estudo, né? É tudo muito novo ainda. São consequências de geração, né? Que a gente, no nosso Exatamente. tempo, as garrafas eram de vidro, tu trocava a cerveja, hoje já são latinhas e plásticos, então tudo isso vai ter um impacto, e a gente só vai sentir esse impacto na próxima geração, né? E aí, quando se estuda, a gente volta para as gerações anteriores para poder remediar isso, né? Bom, para ter uma ideia, um dos estudos que saiu agora recentemente, que se a gente continuar descartando plástico nessa velocidade, em 2050 a gente vai ter mais plástico do que peixe nos oceanos, né? Então é muita coisa. Então a gente tem que pensar em algumas saídas, aí que entra a sustentabilidade, novos materiais, né? Materiais mais sustentáveis. Então é isso que tem que pensar. Bem, então a gente tem uma bomba relógio que a gente não sabe o que vai fazer e nem quando vai estourar. É isso. E tem alguma maneira de a gente conseguir evitar ou descartar isso? Porque se tá nos oceanos, tá no peixinho eu como peixinho, tá em mim agora. Se eu ficar grávido, vai beber também. Então, o que eu faço? Não sei o que dá para a gente fazer agora. O que a gente pode fazer daqui para frente é ter uma maior consciência e usar o mínimo possível de plástico, procurar materiais mais sustentáveis, né? E ver o que as pesquisas vão dizer daqui para frente com relação a esses microplásticos aí, quanto isso pode ser danoso para a nossa saúde, né? Agora, uma pergunta importante que eu queria fazer. Se a gente está chegando num ponto que a destruição que a gente causa é maior do que a tecnologia que a gente tem para poder parar o que a gente mesmo está fazendo. Porque parece que está chegando num ponto que a gente cria um microplástico, por exemplo, ou lixo espacial, só que a gente não tem uma tecnologia para poder lidar com isso que a gente acabou de fazer. Então a gente não tem algo para poder parar o microplástico. Não tem algo como acabar com aquele lixo espacial que está girando lá e pode acertar nossos satélites. Então parece que a gente está passando um ponto que a gente não tem mais como parar nossas próprias ações. Exatamente isso. Quando a gente fala dos limites planetários, a gente já são 9 limites planetários. Com a última atualização, nós já passamos de 7, nós já ultrapassamos. Ou seja, a gente está indo muito em direção a um ponto de não retorno,
Até mesmo com relação às mudanças climáticas. As mudanças, com os desastres ambientais, os desastres que ocorreram ano passado e esse ano, surpreendeu todos os cientistas, até os mais pessimistas, que eles não esperavam isso agora. Sabia que ia acontecer, mas achava que ia demorar mais. Então, nós já estamos num momento assim que, se a gente não fizer nada, não tomar uma medida agora, a situação vai ficar muito mais catastrófica. Né? A gente fala, eu falo para os meus alunos que é a questão de ciclos, né? Que a gente tá, um carro cabe 5 pessoas, mas se eu vou colocar 6, 7, eu estou mudando esse ciclo, e aquilo que vai me retornar, ou seja, recompor, a natureza hoje não consegue repor aquilo que a gente está tirando, né? Isso. Tipo, todos os anos também eles fazem para ver quanto que a Terra produz, né? Então, a Terra ela produz uma determinada quantidade de coisas para nós, né? De alimentos e tudo mais. E, geralmente, na metade do ano, a gente já acabou com tudo que a Terra produziu. É como se a gente tivesse comido todo o feijão que seria para o ano inteiro, a gente já comeu tudo até na metade do ano. Então, isso tem acontecido nos últimos anos. Então, a gente está gastando muito mais do que a Terra consegue regenerar e produzir para cada ano. Né? Então, a gente está com um consumismo exacerbado aí e que a gente tem que tomar consciência. E acho que a geração de vocês, Leonardo, tem que tomar a frente disso, porque vocês vão sofrer mais do que a gente, porque eu e o Hélio, né, daqui a um dia nós vamos lá encontrar Jesus, mas vocês ainda vão longe, depois vão querer ter filhos e tudo mais, né? Então, vocês têm que pressionar as autoridades, governos e tudo mais. Né? Eu já entendo que a geração, essa de vocês, de 2000 para cá, é uma geração muito mais consciente em muitos pontos. Né? Muitos já nem são mais veganos, já têm uma consciência de separação de lixo, de usar menos coisas, enfim, né? De reciclar, de reusar, que eu e o Hélio, na nossa época, não tinha muito, ninguém falava nisso, a gente aprendeu depois de velho. Mas vocês já nasceram com isso, então já é um ponto a favor, né? Mas tem que fazer movimentos ativistas, eu até diria, não querendo falar isso, mas ativista mesmo, de mobilizar a sociedade para isso, senão não vai sair, as coisas não vão sair em muito lugar, né? A gente está numa situação bem grave e a gente não vê falar muito em mudanças climáticas, ninguém está muito preocupado com mudanças climáticas, né? É um ou outro, ninguém fala isso. Deveria ser o tópico do dia, todos os dias, tentar achar a solução para as mudanças climáticas. Mas não, o tópico do dia é como abrir mais poços de petróleo. Então, é um contrassenso, no meu ponto de vista. Pois é. BBB tem todo ano, mas cadê as mudanças climáticas, né? Olha só. Eu acho que principalmente as nossas ações, né? A gente tem que ter consciência daquilo. Não quero que o outro faça, eu também tenho que fazer por mim. Exato. É o nós, não é? A gente tem que ter um sentido mais de coletivo. A gente está aquela coisa muito individualista. E nós não fomos criados para ser individualistas, a gente foi criado para ser um coletivo. Se não for em coletivo, não vai funcionar, né? Eu não vou fazer. Não, gente, tem que juntar, se unir e tentar fazer junto, somar, né? Eles que façam, eu não preciso. Não é isso. Não eu quero ser médico, meu trabalho é salvar a próxima Adriana Gioda, não? Joda ou Gioda? Pergunta. Joda. Salvar a próxima Adriana Gioda. Com ela, salvar o mundo daí. Bem, ok. Seguindo a conversa aqui agora, falando sobre, mantendo o quesito do microplástico, deixa eu olhar aqui rapidinho. Inclusive, a questão do microplástico foi a questão do Enem esse fim de semana, né? Foi questão do Enem, olha, ó. Olha só. Isso uma semana e meia atrás, então previu o futuro aqui. Se tivesse disponibilizado antes, a gente tinha salvado uma galera. Com certeza. Mas eles foram avisados. Ok, a pergunta é, e se o microplástico, ele tem uma maneira de se comportar que é diferente das outras partículas? Se a maneira de como ele age no ambiente, no quesito meteorológico, no quesito de por ele estar no oceano e parar na atmosfera, acaba sendo diferente como outras partículas movem e que risco isso pode apresentar? Na verdade,
Eu penso assim que partícula, tudo é partícula. Por exemplo, o que vai diferenciar é o tamanho da partícula e a composição química dela, né? Então, é isso que vai diferenciar. Se as partículas são maiores, a tendência é se depositar mais perto daquela fonte, né? Da fonte que emitiu. Mas se as partículas são menores, elas podem ficar dias na atmosfera, né? E voar longe. Tanto é assim que vem as partículas do deserto do Saara, atravessa todo o oceano e para na Amazônia. Então, a gente que trabalha com material particulado, então, sempre que a gente vai tentar identificar a fonte, a gente faz uma análise da trajetória daquela partícula. 2, 3, 4, 5 dias, onde que estava aquela partícula, para a gente saber qual é a fonte. Então, nem sempre a fonte que está aqui local é a fonte que está emitindo um determinado poluente. E com a partícula é mais ou menos isso, né? Então, depende do tamanho dela, da estrutura dela, da composição química, né? Então, essas partículas que a gente respira também todo dia, a composição química também é importante, porque pode desencadear várias reações no nosso organismo. Então, Adriana, a gente como analítico, né, eu acho que a gente tem um olhar diferente um pouco das situações da própria química, né? Então, para a gente encerrar esse nosso papo, o que tu diria para a gente, então, dessas questões, principalmente do todo que está acontecendo, né? Porque a gente, no nosso tempo, nós tínhamos uma droga que todo mundo conhecia, né? Sabia que era proibido. Hoje se tem o cigarro eletrônico. Na realidade, as próprias drogas se viraram tecnológicas, né? E a questão do próprio ambiente que está acontecendo, as mudanças climáticas são evidenciadas cada dia, nossa região aqui com enchentes, frio, calor no mesmo dia. Então, o que tu diria para essa geração, né, que não é a nossa, né, que é um pouquinho diferente, mas que eles pensem para o futuro deles, né, o que eles têm que fazer e os alertas, né, que tu daria como cientista nessa área, né, para eles? O mais importante é a gente tentar transmitir o nosso conhecimento o máximo que a gente pode. Então, por exemplo, vocês aí já sabem, a gente já falou sobre cigarros eletrônicos, é passar adiante, porque que eu observo é que tem um desconhecimento. A gente está aplicando os questionários aqui para saber o perfil do usuário de cigarros eletrônicos, a gente está fazendo isso aqui na PUC, em tudo que é lugar, e a maioria não sabe que ele é proibido. Ele é proibido. Como é que vai ser proibido se ele vende aqui? Aqui no Rio vendem em qualquer lugar, tá o camelô ali vendendo na praia, vendendo na porta dos bares. Então, quem não tem um conhecimento pensa que aquilo ali não é proibido, mas é proibido. Não sabe que faz mal, porque pensa que é só uma fumacinha. Não é só uma fumacinha. Em geral, os cigarros eletrônicos você fuma muito mais do que um cigarro convencional, né? Porque você nem se dá conta, fica ali, fica ali. E um daqueles lá corresponde a 20, 30, 40, dependendo dos cigarros, né? Fuma aquilo lá todo num dia, né? Então, tem muitas pessoas que todo dia está na mídia aí, né? De pessoas que passam mal por causa dos cigarros eletrônicos, né? Então, a gente disseminar o conhecimento, eu sempre falo isso para os meus alunos. Para mim, o mais importante que eu tenho que fazer é disseminar o conhecimento. Quanto mais pessoas souberem sobre o cigarro eletrônico, sobre as mudanças climáticas, mais conscientes elas vão estar, né? Até para tomar uma decisão, uma política que seja, passar adiante o conhecimento, né? Então, para mim, passar o conhecimento é a coisa mais importante, porque a gente precisa do todo junto, né? Em mudanças climáticas, a gente fala, o pessoal vê na televisão, mas poucos, né, se manifestam, né? Então, não As sei. pessoas não se sentem parte disso, né? Exatamente. Elas não acham que está acontecendo no meu vizinho, não é no meu terreno. Então, Exatamente. Não vai acontecer comigo, não é isso. E vai acontecer, todo mundo vai sofrer mais ou menos. Se não for diretamente como a enchente lá no Rio Grande do Sul, perdeu casa, perdeu tudo, vai ser diretamente através dos preços dos alimentos, do preço da gasolina, do preço de um monte de coisa, né? A falta de feijão na mesa, a falta de arroz, né? Porque de alguma forma vai ser afetado. ação e reação, terceira lei de É, Newton, né? A é gente isso. está Ação, fazendo isso uma ação, funciona. é Funciona bem isso mesmo. mesmo.
Bem, eu queria agradecer por ter tido a sua ilustre presença aqui, foi muito bom, muito esclarecedor, eu aprendi bastante. Como aluno de Info, posso dizer que foi a minha aula de Química favorita, muito boa, aprendi bastante coisa. Eu e o Juan queremos agradecer ao professor Hélio, que conseguiu nossa convidada e participou aqui junto da gente com a entrevista. A nossa convidada, que é quem vem aqui esclarecer essas perguntas para a gente, foi super disposta, alegre em ajudar a gente a participar. É o professor Leonardo, que trouxe os equipamentos, ajudou a gente com tudo aqui, estava aqui com a gente, mesmo numa segunda-feira à tarde, venho para o Instituto Federal para poder fazer essa gravação e ficar por aqui. Agradecer aos ouvintes, pedir para seguirem nosso Instagram. Juan, quer falar no Instagram? Quer falar no Instagram? Um momentinho aqui. Ouviram ele? Eles não ouviram? Ificast. Depois eu passo. Esse a gente passa depois. Passa tá sim, que eu quero seguir vocês aí. Tá? Quer falar seu Instagram também, Adriana? Ver se ganha uns seguidores? A gente tem o do Instagram do laboratório LQA PUC-Rio. LQA PUC-Rio. Acho que o Hélio tem, né? Você segue, depois passa aí para eles, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês e estou à disposição para outras dúvidas que tiverem ao meu alcance. E eu trabalho também com o pessoal da informática, não tem problema nenhum. Eu vou de A a Z, né? Eu trabalho com a filosofia, com a geografia, com as ciências sociais, eu misturo tudo, tá? Eu acho que é assim que a gente tem que funcionar nesse novo momento, né? Nesse novo mundo. Tá bom? Também quero agradecer, né, Adriana, há anos, né, que a gente tem essa parceria, essa troca de conhecimento, né, eu acho que é isso, para isso que a gente se formou, né, para isso que a gente tem educação, né, teve uma educação boa, então, muito obrigado e esperamos outros encontros. Agora, pessoal, vou pagar o chopp que eu tive que prometer, né? É isso aí, eu quero uma entrevista nossa para conversar sobre isso, que eu sei do Hélio que vocês têm muita história para poder falar. Não, melhor não, né? Não, mas só é o seguinte, daí me convida para ir aí, que eu vou aí, a gente fica tomando chopp e conversando, né? Deus. Pode deixar, na outubro ainda, né? Só ano que vem, porque eu vou ser maior do que 18, por agora não pode. Tá bom, então tá, a gente espera, ano que vem então, não tem pressa. Tá bom, nós vamos ficar muito tempo ainda nessa terra. Tchau. Tchau, gente, obrigada. Tchau.